Oi, meu nome é Yaisa e eu tenho certeza que você não sabe como se deu a história das modelos negras no mundo da moda. Então, para sanar essa sua dúvida, sua curiosidade, aqui estou eu. Antes de mais nada, já me segue lá no Instagram pra você ficar ligadinho nas coisas que acontecem, nas publicações maravilhosas que eu boto lá. É importante a gente saber que principalmente até ali os anos 40 e os anos 60 nos Estados Unidos, as propagandas elas eram segregadas, assim como o resto da sociedade. Então, o mesmo produto, ele era fotografado com uma modelo negra para fazer propaganda para pessoas negras e com uma modelo branca para fazer propaganda para as pessoas brancas. Mas, ao longo do tempo, isso foi mudando. Até que foram surgindo mulheres negras que realmente trariam ali um pouquinho de representatividade para esse mundo que faltava tanto nesse quesito. E a primeira modelo que fez o seu nome acontecer e quebrou muitos paradigmas foi Adrienne Fidelin. Aos 20 anos, em Paris, ela conheceu o fotógrafo Man Ray, que faria dela quem ela se tornou. Então, para ele, ela era uma musa inspiradora. E como eles estavam ali, naquela Paris cheia de artistas, cheia de pessoas que pintavam, que escreviam e tudo mais, ela não era boba, nem nada, entendeu? Então ali, no auge do surrealismo, ela virou uma musa e uma amiga para muitas pessoas famosas, como Pablo Picasso, como Leah Miller e Roland Penrose. Em 1937, esse amigo dela, o Man Ray, ele trabalhava em várias revistas de moda. Então, ele conseguiu ali arrumar uma brecha para colocar ela lá dentro. Foi então que esse namorado da Adrienne, ele convocou mais 4 amigos dele para fazerem um editorial. Editorial este que ficaria conhecido como The Bouchon of Africa Sends His Hat to Paris. Apesar de ter sido um marco, afinal Adrienne foi a primeira negra a aparecer numa revista de moda, hoje em dia esse editorial ele é visto com maus olhos e essas fotos elas são muito caricatas e mostram o corpo negro de uma forma muito fetichizada. Mas pelo menos ali nos anos 40, finalmente uma modelo negra apareceu numa revista de moda. Não da forma que merecia, mas pelo menos estava ali. Agora, falando de precursora, Dorothea Towers Church. Ela foi a primeira mulher negra a desfilar em uma passarela em Paris. Na verdade, ela queria ser atriz. Porém, ali em meados dos anos 40, os únicos papéis que haviam disponíveis para essas pessoas eram da empregada, da faxineira. Esses papéis estereotipados que eram muito comuns nos anos 40 até os anos 60. Nas produções hollywoodianas. O que meio que sobrou para ela e que ela estaria feliz ainda fazendo era o ramo de modelar, de ser modelo. Então, em 1949, a Dorothea estava numa turnê com o coral da igreja da sua mãe. E ela estava bem onde? Em Paris. E foi aí que o acaso fez ali o seu babado e ela acabou conhecendo o Christian Dior, que chamou ela para substituir uma das modelos que não poderia participar do desfile naquele dia. Durante 5 anos, ela foi considerada como uma grande modelo e estrelava em diversas passarelas por toda a Europa. Em 1953, ela posou por uma revista negra chamada Jet. E anos depois, a pedido da Dior, ela pintou seus cabelos de loiro e apareceu na revista Sépia. Mas esse pedido, ele veio como uma forma de embranquecer essa modelo. Inclusive, nessas fotos a gente consegue ver que, olhando bem assim, fica uma dúvida. Será que ela é branca? Será que ela é negra? Sabe? E essa foi a intenção deles. Mas apesar desse crescimento e de ela estar finalmente conseguindo o seu espaço nessa indústria, ela passou por diversas situações muito cruéis e constrangedoras. Uma delas
foi quando ela foi convidada para fazer uma sessão de fotos e o estilista Pierre Balmain não esse mesmo, da marca Balmain. Ele não quis que a Doroteia vestisse suas roupas, porque ele achou que as compradoras brancas dele não se agradariam com isso, não se sentiriam representadas com uma mulher negra usando suas roupas. Lembra que eu falei pra vocês que até 1940, 1950, as publicidades eram segmentadas por raça? Pois é. Mas a primeira mulher que conseguiu quebrar essa barreira na publicidade foi a Ellen Williams Jackson. Ela foi a primeira mulher negra a estrelar grandes campanhas publicitárias. E isso foi um marco. Afinal, até hoje, hoje principalmente, a gente enxerga como é importante ver pessoas como nós nas campanhas, nas publicidades. Porque se a gente for consumir, a gente quer consumir algo que nos represente, que nos queira consumindo aquele produto. Mas é claro que no começo da sua carreira, ela fazia anúncios e publicidades apenas para revistas negras. No caso, na época, a Ebony e a Jet. Mas ela não se contentou só com isso, não. E não desistiu de ir atrás dos seus sonhos. Durante toda essa caminhada, um grande marco na carreira dela foi ter desfilado para o Christian Dior. Depois que ela voltou para os Estados Unidos, as rejeições ainda era o que ela mais ouvia, era o que ela mais tinha no seu dia a dia. E diziam que ela era negra demais para fazer qualquer campanha, qualquer publicidade. E aí, menina, ela cansou. Ela cansou do preconceito, do racismo. E o que ela fez? Chamou 2 amigos dela lá, que eram jornalistas, tal. Fez uma matéria denunciando o racismo na indústria, tal. Menina, fez um babado todo acontecer. E deu muito certo, porque depois disso, ela fez campanhas pra Budweiser, pra Kodak, pra Bacardi, que é a bebida lá, pra campanha do cigarro, entendeu? A mulher, ó, deslanchou. E tudo isso porque ela não teve medo de falar, de se expor e de fazer a sua voz ser ouvida. Essa é um marco. E até hoje, ela é lembrada como... Doniale Luna foi a primeira modelo negra a estampar a capa da revista Vogue. E isso apenas em 1966. Poxa, Vogue era pra você ter feito isso acontecer há muito tempo. Um babado que tem por trás dessa capa é que ela tá com a maior parte do rosto tampado. Isso foi um pedido dos editores da revista, né? Para que ela tampasse a maior parte do rosto, para quê? Para que não ficasse nítido a sua etnia. Ela não parou a sua carreira apenas como modelo, mas adentrou também o universo dos filmes, estreando grandes produções. Porém, todo esse sucesso foi encerrado muito cedo. E aos 33 anos, infelizmente, a Luna, ela acabou morrendo de overdose. Naomi Sines foi uma outra grande modelo que fez história, e principalmente em um momento lá nos Estados Unidos que os direitos civis estavam assim, ó, pipocando. Então ela aparecer numa grande revista, foi assim, um negócio, um babado, entendeu? Em 1968, ela posou para a revista Ladies Home Journal e desfilou para grandes designers da época, como Fernando Sanches e Halston. Mas o que de fato marcou a carreira dela e faz ela ser lembrada até hoje foi a icônica capa da revista Life em 1969. Mas assim, em 1973 a bicha tava cansada já de todo esse blá 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 de racismo dentro da indústria da moda, sabe? De sempre... ela cansou. Ela não era obrigada, então ela vazou. E foi pro ramo da beleza, criando uma marca de perucas, escreveu livro, fez um monte de coisa. Outra garota, sim, que fez um sucesso e que marcou a história por ser a primeira modelo a estampar a capa da Vogue América foi a Beverly Johnson. Enquanto ela estudava ciências políticas lá na faculdade, ela falou... por que não? Eu sou bonita, eu sou natural, por que não tentar a vida de modelo? E foi isso que ela fez. Tentou e conseguiu. E depois dessa primeira capa que ela estampou,
Menina, foi capa atrás de capa. E ela conseguiu se consolidar muito bem nessa carreira, principalmente pelas amizades que ela foi fazendo, como Calvin Klein, Andy Warhol. Mas, infelizmente, uma grande polêmica que marcou a vida dela foi quando ela denunciou um caso de assédio e estupro pelo comediante Bill Cosby, onde ela se juntou com mais 50 mulheres para denunciar esse meliante, entendeu? E fazer com que a justiça fosse feita. Porém, a justiça não foi feita. Outra maravilhosa, belíssima, é Iman Mohamed. Ela é de origem somali e foi descoberta aos 18 anos lá na faculdade que ela fazia no Quênia. E assim, ela é rebelde, menina. Por quê? Porque ela forjou a assinatura dos pais, foi para os Estados Unidos. Lá ela conheceu um estilista muito renomado na época, o Halston, e foi essa amizade que fez a carreira dela deslanchar. E depois de muitos trabalhos na área, em 1994, ela decidiu que era o momento de virar uma empreendedora e abrir o seu negócio de cosméticos. Sério, gente, ela é babado. Assim, não é muito babado, entendeu? Com certeza você já viu essa foto aqui no Pinterest, você já viu alguma montagem, já viu alguma coisa e ficou se perguntando, nossa, quem é essa pessoa? Quem é esse ser? E é ela, Grace Jones. Assim, a gente olha pra ela e vê que desde sempre ela teve traços muito diferentes do que as revistas estavam acostumadas a ver. E assim, esse estranhamento foi geral. Nos Estados Unidos, as pessoas não gostaram muito daquela combinação de traços que ela tinha, que passava uma imagem andrógena, onde você olhava assim, você não sabia muito bem se era um homem, se era uma mulher, mas isso lá na Europa agradou todo mundo, e foi lá que ela deslanchou e virou a Grace Jones. E esse cabelo dela, menina, você vê ele em todo lugar hoje, praticamente. Então, nos anos 80, ela foi um ícone de beleza, de moda. Ela era assim, toda, sabe, loucona, meu. Dessas todas aqui, eu acho que ela é a que eu gostaria de ser amiga, assim, sabe? Trocar uma ideia, conversar. Porque a mulher, ó, é tudo, amore. E além de modelo, ela também era atriz, era cantora, entendeu? Finalmente, chegando aqui mais perto da gente, nós temos o ícone Naomi Campbell, a primeira supermodelo negra. I do not want to comment. Why? E agora que a gente tá falando de supermodelo, eu recomendo que vocês assistam um documentário que tem no Netflix chamado Casablanca, o homem que amava as mulheres. E aí foi esse cara aí que inventou esse negócio de supermodelo, tal, não sei o que. E a Naomi foi a primeira negra. E tipo, meu, quem conhece, quem tá dentro assim do mundo da moda, e às vezes quem nem tá, conhece a Naomi, entendeu? Ela é um ícone, ela é assim, ela é tudo. E super irônica, né? Chega dos memes. Next question. Ela foi descoberta num shopping de Londres aos 15 anos. Mas assim, parecia que essa menina, ela tava destinada ao sucesso desde sempre, porque com 7 anos de idade ela aparecia no clipe do Bob Marley e do Cultural Club. Então assim, era só questão de tempo pra ela virar a Naomi Campbell. E hoje, essa mulher é uma referência de comportamento, de estilo, sabe, de elegância. Ela é tudo, eu amo, entendeu? Mas é claro que a Naomi só conseguiu voar porque todas as outras correram antes dela. Ou ela só conseguiu correr? Não, ela só conseguiu andar porque as outras correram antes dela? Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então tá, é isso. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo esse tempo todo, tá? Eu já agradeço e já peço pra você curtir, comentar, se inscrever aqui nesse canal, né? Que nesse botão aqui vermelho. Aí você vai lá no meu Instagram, me segue, porque lá eu tô lá o dia inteiro, o tempo inteiro falando, pipipi, popopó, entendeu? Me segue lá que você não vai se arrepender. É isso, beijos, até mais.